Boa noite, queridos. Nós estamos em live com vocês. Momento oportuno para estarmos juntos aí e adorarmos ao Senhor. Que bom aos irmãos que estão chegando aí, a Catiane, o Isaac e tantos outros aí. Esperar alguns dos nossos se achegarem celulares também, para que tenhamos um momento aí de louvor, de gratidão e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que em todas as coisas nós devemos entender que Deus está no controle. E esse Deus que está no controle, Ele governa a minha vida e a sua vida também. Não sei como foi a sua quarta-feira, mas vamos tirar esse tempo para descansar o nosso coração. Quero que você esqueça aí das coisas, daquilo que tira a tranquilidade, a sua paz. Você que está conectado conosco aí através tanto do Facebook também pelo Instagram, nós queremos dar as boas-vindas a vocês. Receba o abraço aí da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Nós estamos aqui em nome dessa igreja e queremos abençoar a sua vida. E graças a Deus que Deus tem nos permitido durante esse tempo de quarentena usar esses recursos aí para nos aproximarmos de vocês e estarmos juntos aí, conectados literalmente, né, através das mídias sociais e ter um tempo aí de gratidão, de louvor ao Senhor. Um abraço, Isaac, um abraço aí, Max Sabatin. A cada um de vocês receba o abraço caloroso aí da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E o meu abraço pessoal também. E eu gostaria de ter um momento de oração e pedindo que Deus nos abençoe nessa noite e que Ele dirija as palavras que nós iremos aqui proferir a vocês, que não sejam palavras de homens como nós pregamos aí domingo passado, mas que como você receba como verdade de Deus, palavra de Deus para a sua vida, que pode trazer transformação, como nós pregamos lá a respeito de Tessalonicenses, né? E uma igreja que acolheu de Deus e teve a sua história transformada. E queremos também que isso aconteça com você e com a sua família, que essa mensagem que nós trazemos aqui durante a semana, as lives, elas possam produzir algo extraordinário na sua vida. Uma mudança radical de mente, mas também de coração. Como de pessoas no mundo e durante séculos têm sido alcançados por esse evangelho, que tem produzido grandes transformações. Eu creio piamente que isso também pode acontecer com você. Um abraço ao meu querido Ronaldo Lucas, meu padrinho de casamento lá de Santa Luzia, da Igreja Presbiteriana Aliança. Um grande abraço a você também. A Magali Medeiros, grande abraço a você também. Receba aí o nosso abraço fraterno da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E aguardo vocês também, no tempo oportuno, quando retornarmos às nossas atividades, venham conhecer esse povo aí chamado 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Um povo acolhedor, um povo bonito, simples, mas simpático e que gosta muito de estar juntos, né? E eu creio que você será muito bem recebido em nossa igreja. Um abraço ao pastor Valci Gonçalves aí, o nosso presidente do nosso presbitério. Um grande abraço a você também. Saudades aí de você, meu querido. E tantos outros aí que têm participado conosco através tanto do Instagram quanto do Facebook. E que esta instrumentalidade de Deus para a sua vida e para a minha vida também possa ser um meio de propagação do Evangelho. Eu quero orar neste momento, iniciando esse momento devocional, clamando ao Senhor para que nos abençoe em tudo aquilo que nós fizermos aqui. Aí o Jackson também chegando, a Ana Azarias, a Leia também chegando. Um grande abraço, Leia. Deus abençoe você. E iremos orar, então, iniciando este momento, clamando para que Deus nos abençoe e derrame a sua graça imensurável sobre a nossa vida, sobre a sua família também. Mas antes eu quero perguntar a você que está conectado conosco aqui,
se você tem algum pedido específico de oração, e nós estaremos também orando por você e pela sua família. A paz aí, a Magali, Deus abençoe a sua vida. Então você pode participar de forma interativa conosco e pode então colocar alguns pedidos de oração. Nós podemos orar agora no início, mas também lá no final da nossa devocional nessa noite, orando por você, pela sua família, pela nossa nação, pelo mundo que sofre diante dessa pandemia que tem nos cercado aí de todos os lados. Então, eu quero que você esteja conectado além da conexão que temos aqui através das mídias, mas principalmente conectado a Deus neste momento, a quem nós iremos dirigir a nossa oração, o nosso clamor, e crendo que esse Deus pessoal que se relaciona conosco, ele estará ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Jesus, em Mateus, ele declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Segunda Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter os seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que ele não é como os deuses que são relacionados lá no Salmo 115 e 135, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam. E o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Eu quero convidá-lo neste momento, então, para fechar os seus olhos. Nós iremos orar, então, aqui. A Catiane pede pelos nossos governantes, outros aqui pela família, e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Deus, obrigado, Deus, por esse momento que nós podemos estar aqui e juntos como igreja, mais uma vez, estarmos diante do Senhor. E crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Oramos pelos nossos governantes, colocamos a vida do presidente diante da tua presença, colocamos o nosso parlamento diante do Senhor também, colocamos os nossos juízes ali também, todos aqueles que receberam a autoridade do Senhor para governar essa nação, que sejam alvos da tua graça e da tua misericórdia. Oramos, ó Pai, pelas famílias também, que neste momento estão em quarentena, muitos limitados quanto ao convívio social. Nós gostaríamos de estar com os nossos entes queridos, estar com os nossos irmãos, estarmos em nossas igrejas locais, mas estamos sendo impedidos, ó Pai. Não por força governamental que impeça de exercermos a nossa fé, mas para que cuidemos também uns dos outros, para que não haja a proliferação dessa enfermidade que tem assolado o mundo. E oramos, ó Pai, por cada um de nós, e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por tudo, nós oramos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. É bom a gente louvar ao Senhor, né? E eu gosto muito dos salmos que declaram: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero convidá-lo para que neste momento você adore ao Senhor comigo. Algumas canções que são conhecidas, você sabe de cor e poderá acompanhar aí da sua casa. Um abraço aí a Lívia Carneiro, grande abraço a você, a Érica Couto Ferreira também, um grande abraço a você. E vocês também são convidados aí a ter um momento de adoração conosco, em nome aqui da 8ª Igreja Presbiteriana. Vamos estar declarando: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus.
sede, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Um grande abraço aí a Virgínia, ao Jadinho, meus caros amigos também, que Deus abençoe a vida de vocês. Iremos cantar mais uma canção com você, que está aqui sintonizado conosco. Iremos declarar que esse Deus que nos ama de forma incondicional, apesar de quem nós somos, a sua graça sobre nós, o seu amor imensurável sobre a nossa vida. Assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, eu sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, pode cantar comigo? Mesmo sendo falho, eu sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, Ele seria Deus me amou tanto, entregou seu filho para morrer em meu lugar. Ele nos ama. Deus me ama. Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. Ele está sempre de braços abertos. Temos que agradecer ao Senhor este amor imensurável, incondicional, doador, sacrificial que Ele tem pela nossa vida. Que seria de nós sem o amor do Senhor, sem a sua graça imensurável, sem que
Ele tivesse entregado a sua vida na cruz pelos nossos pecados. E somente através dele nós temos acesso ao Pai, comunhão com o nosso Criador. O nosso pecado, ele nos impede de nos aproximarmos do nosso Senhor. Mas Jesus, ele, diante do plano redentivo do Pai, deu sua vida para que o véu fosse rasgado, para que a nossa comunhão com Deus ela fosse restaurada. E se você não conhece, vamos apresentá-lo nessa noite a você, para que você possa ver que Ele chama de forma incondicional, independente de quem você é, independente daquilo que você já fez na sua vida. A palavra de Deus diz que Ele lança os nossos pecados no mais profundo abismo e não se lembrará mais deles. Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. Amém. Abraço a Nilza, grande abraço, Nilza, a Marcela, minha esposa, de casamento, ao Jader Sattler também, grande abraço a vocês aí que estão sintonizados conosco. Iremos cantar mais uma canção, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, antes de nós compartilharmos com o Senhor. Então, peço a você que você feche seus olhos onde você está. Iremos orar, clamar a Deus para que Ele nos abençoe
nessa exposição, mas também na meditação da palavra do Senhor, que é a razão de nós nos encontrarmos aqui nessa noite com vocês. Então, somente para que seja glorificado através da nossa vida e a exposição da palavra do Senhor, que é a centralidade da nossa existência. Deus falando conosco, a sua graça imensurável, o seu poder e essa palavra que traz transformação às nossas vidas. Então, quero que você se atente neste momento e preste atenção naquilo que nós iremos ministrar ao seu coração nessa noite. Oremos. Deus, nós estamos aqui mais uma vez e oramos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que vai ser exposta mais uma vez e que o Senhor derrame graça sobre minha vida, que eu fale com intrepidez, autoridade e não seja eu, mas o teu Espírito tocando os corações que estão conectados neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, o verso 35 em diante. É um texto pequeno, Marcos 4, 35 em diante. Jesus acalma a tempestade. E o texto vai do verso 35 ao verso 41. E eu quero que você tenha um tempo meditando comigo nessa porção das Escrituras. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que lhe obedece? Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós da Oitava Igreja, os homens, a gente tem o costume, de vez em quando, nós fretamos um ônibus aqui em Juiz de Fora e vamos para o litoral do Rio de Janeiro, precisamente ali em Angra dos Reis. E ali nós alugamos uma escuna e vamos pescar ali na Baía de Angra. E ali alguns homens mais experimentados com o mar, outros menos experimentados. E certa vez que nós fomos ali, em comunhão uns com os outros, mas também para pescar. Ali temos um momento de confraternização. Só que sobreveio uma tempestade ali na Baía de Angra dos Reis. E o barco, a escuna que nós nos encontrávamos ali, ela era balançada de um lado para o outro. E foi um momento de medo, de terror para nós diante dessa experiência. Mas logo em seguida aquela tempestade ela foi embora e nós experimentamos da bonança. Como é confortante para o nosso coração naquele momento. Queridos, quando nós olhamos para esse texto que lemos, é um texto registrado não somente no livro de Marcos, mas também veremos ele também em Mateus, o capítulo 8, mas também lá em Lucas também. E diz o texto que naquele dia Jesus ele decide atravessar o mar da Galileia juntamente com seus discípulos. E uma grande multidão com outros barquinhos decidem também seguir o barquinho de Jesus para chegar até a outra margem. Mas no meio dessa passagem para outra margem, sobreveio uma grande tempestade que arremessava o barco de um lado para o outro, e o texto também vai nos declarar que o barco começou a encher de água. E naquele instante diz que Jesus estava dormindo na popa, e as pessoas vão até Jesus e
perguntam para Jesus se ele não tinha medo das suas vidas parecerem naquele momento. E Jesus, então, ele levanta e com a sua palavra, ele acalma o mar. E aquela tempestade que assolava aquele barco, eles experimentam de uma grande bonança. E no final do texto diz que eles, diante daquela maravilha e aquela experiência extraordinária, eles ficaram movidos de grande temor. Quando nós lemos alguns teólogos do século passado, um deles chamado William Barclay, do século XX, ele diz que o mar da Galileia era um mar que de vez em quando e vez por outra era atingido por grandes tempestades. 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e a profundidade no nível do mar Mediterrâneo era de 220 metros, e é cercado de montanhas dos três lados, né? E que tem 300 metros de altura cada uma das montanhas, que faziam que naturalmente passava um vento ali tempestuoso. E nessa condição que os discípulos se encontravam naquele momento, uma grande assolando aquele pequeno barquinho tão imenso. A nossa vida também, nós somos surpreendidos por grandes tempestades. É um acidente, é o desemprego que assola a nossa vida muitas vezes, é um telegrama que chega não muito boas na nossa casa. Essa é uma realidade que todos nós devemos conviver com ela. Existe um teólogo chamado John Charles Riley. Ele diz que passado o dia ouvindo o mestre e fazendo a sua obra, mas isso não isentou aqueles homens de tempestade ali no mar da Galileia. Eles amavam Jesus. Mas isso não poupou o mar em revolta. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. As tempestades da vida são perigosas. Mateus ele vai declarar que aquele barquinho ele era varrido pelas ondas. Marcos ele vai dizer que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas vai dizer que sobreveio uma tempestade de vento lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, afundar. As tempestades ameaçadoras, elas são perigosas, elas tiram a gente do nosso norte. E muitas vezes as tempestades elas chegam de forma intensa e deixam a nossa vida sem estrutura. E eu creio que neste momento que você está vivendo diante dessa pandemia, talvez seja uma tempestade que chegou até nós. Diante dessa realidade que eu quero compartilhar com você nessa noite. Como que nós enfrentamos as tempestades da vida e como nós devemos encará-las? O texto aqui no verso 35, eu quero que você volte os seus olhos aqui novamente para Marcos 4, e o texto nos diz assim, naquele dia, de outra margem. Eu quero que as tempestades da vida não têm o poder de impedir que os planos que Deus tem para cada um de nós, eles sejam cumpridos. Qual que era o projeto de Jesus naquele momento com os discípulos? Chegar a outra margem. O texto vai dizer, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Só que a margem que eles saíram e a margem de destino, sobreveio uma grande tempestade, vento soprando. Foi uma surpresa, era algo inesperado por eles. Mas naquele momento, se você olhar toda a narrativa, você perceberá que mesmo com aquele vento impetuoso, as grandes ondas solapando aquele barquinho, Jesus estava no barco. E no final da narrativa você verá que ele, com a sua palavra, ele acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança.
Olha só que coisa legal. Eles tinham um projeto de atravessar o mar da Galileia, só que no meio desse projeto sobreveio uma grande tempestade, vento soprando, as ondas assolando aquele barquinho. Jesus dormindo, aparentemente parece que Jesus não... A impressão, talvez, que nós temos é que ele não se importava. E eles vão aqui no texto pelo fato dele estar dormindo, se você olhar os outros evangelhos. Mas Jesus ele levanta e com a sua palavra ele dá ordem àquela tempestade e agora existe uma grande bonança. Queridos, essa afirmativa que nós fizemos a vocês, que as tempestades da vida não têm poder de impedir que os planos que Deus tem para cada um de nós. Muitos sabem que recentemente eu perdi o meu irmão mais velho, acometido de um câncer no intestino, lutou bravamente durante 3 anos e meios aí contra esse câncer, já havia sido desenganado há 3 anos atrás, em que ele ficou 4 meses em coma ali no HU. Não havia nenhuma expectativa, esperança para que ele saísse ali daquele lugar. O que os médicos disseram para nós é que ele não sairia daquele quadro. Mas, para a glória de Deus, Deus permitiu e mostrou que o seu poder era maior do que... Ele teve 2 quadros de infecção generalizada, teve pneumonia e ainda assim com a barriga aberta, ele conseguiu sair daquele quadro. Os 3 anos seguintes da vida do meu irmão foi um tempo que Deus permitiu que ele fosse restaurado. A restauração da comunhão com Deus, em primeiro lugar. Aos 17 anos ele havia a vida cristã e viveu uma vida desregrada durante muito tempo. Mas, diante da sua graça imensurável de Deus, Deus aprove usar uma enfermidade. Mas isso mesmo, quer dizer, Deus usou uma enfermidade para trazê-lo à sua presença. E esses 3 anos que nós convivemos com meu irmão Reginaldo foram extraordinários. Ele se aproximou de Deus, dos filhos e de todo o restante da família. Por isso eu quero dizer a você que as tempestades da vida não têm o poder de impedir que os planos que Deus tem para cada um de nós sejam cumpridos. Que os planos de Deus se encerraram na vida do meu irmão há 1 mês atrás, quando aprove a Deus, diante da sua soberania e graça, levá-lo para a sua presença. E hoje eu creio que meu irmão está na glória com o Senhor. Mas esses 3 anos foram difíceis para nós. Nós vimos ele sofrer diante da enfermidade causada pela... Mas ainda assim, nós cremos que essa tempestade que nós vivenciamos, Deus tinha um propósito que nós não entendíamos, que fomos entender posteriormente. E talvez a sua história seja também parecida com essa. Você está no meio da tempestade, não sabe quais os motivos que Deus tem permitido que você perpasse ou tenha essa experiência. Mas eu quero dizer a você que Deus está no controle, que nenhuma tempestade que nós possamos vivenciá-la em nossa vida, nós estamos sós. Jesus estava no barquinho com os discípulos. Eles estavam, naquele momento, com aquele que tinha poder sobre toda a natureza. E eu quero dizer a você que neste momento, talvez você esteja sofrendo uma grande tempestade no seu casamento, na relação conjugal, na relação com os filhos, ou talvez seja uma enfermidade, ou diante desse caos que nós estamos vivendo, causar ao seu trabalho, a incerteza do dia da manhã, a economia, os recursos que você tem para o sustento diário, talvez essa seja a sua tempestade. Mas eu quero dizer neste momento que você poderá descansar o seu coração nesse Deus que nós cremos. E que as tempestades não têm o poder de impedir que os planos que Deus tem para cada um de nós sejam cumpridos. Quando olhamos para o texto, eles estão no meio do caminho do mar da Galileia. Jesus dormindo no barco, ele é acordado, ele repreende aquela tempestade e eles chegam ao seu destino.
E o Senhor pode fazer isso com você também, nessa noite. Os planos que Ele tem para a sua vida, eles jamais serão frustrados. Tem um texto que eu amo demais e que esse texto rege a minha história. Eu tive paz para minha vida acadêmica, profissional, e eu relutava com Deus, né? Passava em alguns concursos e não entrava, e sempre dedicado para que alcançasse êxito naquilo que o meu... Mas, e lendo Jó 42:2, o Senhor nos declara: bem sei que tudo podes, que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Os planos que Deus tem para a nossa vida, eles jamais serão frustrados. Deus governa soberanamente. Mas eu quero compartilhar com você uma segunda verdade, né? Nesse momento que nós podemos estar vivenciando uma grande tempestade em nossas vidas. Não diminuem a soberania de Deus sobre toda a criação. As tempestades da vida não diminuem o governo soberano de Deus sobre toda a criação. Volte os seus olhos aqui para Marcos capítulo 4, verso 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava em enchente de água. Estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? O verso 39. E ele, despertando, repreendeu o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande. As tempestades da vida não diminuem o governo soberano de Deus sobre toda a sua criação. Lembrando, o projeto é atravessar o mar da Galileia e chegar até a outra margem. No meio desse projeto, sobreveio uma grande tempestade, ventos assolando contra aquele barquinho em que Jesus se encontrava com seus discípulos. Jesus dormia na polpa ali, deitado no travesseiro. Então, alguns vão até ele e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, então, despertado ali do seu sono, ele repreendeu e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Eu creio que Deus pode fazer isso também na sua vida. As tempestades que você esteja vivendo não podem diminuir quem Deus é e quem Ele representa. Ele é Deus soberano e governa sobre todas as coisas. A criação está sob o seu governo. A sua história está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos desse Deus também. Então podemos crer e descansar o nosso coração que as tempestades que nós estamos inseridos nela, elas não diminuem o seu poder soberano sobre a criação e todas as coisas. E podemos descansar o nosso coração nessa grande verdade, de que Deus, Ele continua sentado no alto e sublime e rege toda a existência humana, todo o universo, toda a criação está sobre a sua tutela. Esse Deus soberano que nós pregamos, Ele pode transformar o seu casamento. Esse Deus soberano que nós pregamos, nessa tempestade que você está vivendo, Ele pode mudar a sua vida econômica. Esse Deus que nós pregamos, que é soberano, Ele, diante da sua soberania, pode curá-lo dessa enfermidade que você está vivenciando. As tempestades é uma realidade. Nenhum de nós estará isento de passar por elas em algum momento. Mas entendemos que não estamos soberano que está governando toda a trajetória e a nossa história. E nós podemos descansar o nosso coração na presença desse Deus. Isso é bom demais. Se você conhece o Salmo 46, eu vou lê-lo para você aqui. E é um salmo também que eu gosto demais de lê-lo em tempos de adversidade.
E o salmista vai nos dizer o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde então nações, reinos se abalam, ele resolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus soberano que nós pregamos, que o salmista aqui, que são os filhos de Coré, eles expressam essa canção, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, por mais que hajam terremotos, tempestades, que são metáforas usadas para dizer tempos de angústia e aflição, dizendo assim, Deus é o nosso refúgio nesses momentos. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Nós podemos aquietar o nosso coração. Mas eu quero uma terceira verdade com vocês aqui, nessa noite, né, sobre tempos de tempestades. As tempestades da vida são causadas para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Vou repetir. As tempestades da vida são causadas para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Para Marcos 4, nós leremos o verso 40 e 41, que diz assim, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram maravilhados, houve temor do coração, e eles perguntavam, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, o glorificado no meio daquela tempestade. Reconheceram que ele era totalmente diferente de qualquer homem que eles tivessem conhecido no decorrer da sua história. Esse homem que era soberano, que tinha poder sobre todas as coisas, sobre a criação, que diante da palavra apenas o mar se emudece e causa uma grande bonança diante de uma grande tempestade. As tempestades da vida são causadas para que o nome de Deus seja glorificado. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente você já perguntou para Deus, Deus, por que eu estou vivendo e tendo essa experiência dessa grande tempestade na minha família, na minha vida pessoal? Por que, Deus? Muitas vezes nós questionamos, né, essas experiências ruins que nós... Mas lá na frente é porque é limitada e os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. E se a gente conseguisse enxergar lá na frente, a gente certamente não murmuramos diante das tempestades. Mas entendendo que Deus tem um propósito, e esse propósito que Ele tem para a nossa vida, ele se cumprirá. E o propósito maior que Ele tem para realizar é para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Emudecer aquela grande tempestade, os ventos soprando, as ondas solapando aquele barquinho, e Jesus diz, emudece. E quando acontece esse evento, aqueles discípulos que estavam no barco, não somente eles, mas os demais barquinhos que estavam em volta do barquinho de Jesus, eles ficaram maravilhados e cheios
no coração e se perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E certamente, diante da experiência que você terá com o Senhor, confiando na sua soberania, crendo que Ele está no controle de todas as coisas e que mesmo diante das tempestades, os projetos de Deus, eles não na sua história. E quando você passar por essa experiência, olhar para trás, agora você, o que aconteceu? Aquilo que era impossível acontecer, Deus fez na sua vida. Conhecer esse Deus que você serve. Queridos, essas experiências servem para que nós possamos mostrar para outras pessoas que as tempestades da nossa vida, elas não têm o poder de nos afastar de Deus, mas pelo contrário, elas nos aproximam. E essas tempestades, elas mostram o quão pequeno nós somos, nós dependemos de Deus em nossa vida. Talvez, quando na pandemia, o vírus, o Covid, coronavírus, ele nos trouxe para dentro de casa. Você pensar o estilo de vida que nós estávamos vivendo, né? Dessa geração que um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele chama de geração líquida, em que ela não se prende a nada na vida e ela acha que tudo é descartável, tudo escorre pelas mãos e todo princípio de autoridade, daquilo que é sólido, ela declara que não existe mais validade. E quando nós olhamos para essa pandemia mostrou que essa geração líquida, que não se prende a nada e não dá valor a nada, que nós precisamos resetar aquilo que nós estávamos pensando e entender que a nossa vida e o estilo de vida que a gente está vivendo é extremamente fútil. Essa tempestade tem nos ensinado alguma coisa. Você não tinha tempo para a família, agora você está aí com a sua esposa e seus filhos. Você não tinha tempo para ler as Escrituras, e no meio dessa tempestade você está tendo tempo para estudar livros, ler as Escrituras. Você não tinha tempo para orar, agora você tem todo o tempo do mundo para buscar a presença de Deus. Então as tempestades, elas existem e elas têm propósito. E a gente tem que entender o porquê delas existirem na nossa vida. Existe um autor do século XIX chamado C.S. Lewis, e tem uma frase muito interessante que ele declara para aplicá-la a nós nessa noite, que diz assim: a dor, ela é o megafone de Deus para uma humanidade surda. Vou repetir a frase de C.S. Lewis, que é autor lá das Crônicas de Nárnia, que você deve ter lido os livros e talvez visto os filmes. A dor é o megafone de Deus para uma humanidade surda. Nós iremos ouvir a Deus mediante o sofrimento e as tempestades, muitas vezes, infelizmente. É uma frase corriqueira que as pessoas costumam dizer, né? Se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E nesse momento, diante dessa pandemia, Deus, diante dessa grande tempestade, muitas pessoas se curvem diante da sua grandeza. Eu recebi um vídeo que aconteceu em São Paulo, me parece que Santo André, em que várias pessoas estavam de joelhos em frente aos seus comércios, clamando pela misericórdia de Deus diante da realidade econômica que nos encontramos, que muitos deles ali estão propensos a perder o seu patrimônio, o seu investimento. E neste momento estão ali encurvados de joelhos, se humilhando. Será que se tivesse tudo bem, a gente faria isso? Eu creio que não. Deus tem meios, Ele está usando esse grande megafone para dizer para cada um de nós que nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para Ele. Essa tempestade, ela vai passar. E quando ela passar, como nós sairemos diante dessa experiência? Os discípulos, após essa experiência da tempestade,
eles entenderam que esse Deus, ele é poderoso. Jesus, ele tem poder para acalmar o mar e as tempestades. O Senhor Jesus pode fazer isso também na sua vida nessa noite. Não conheço a sua história, não conheço a estrutura social que você está inserido, não conheço a sua religião, mas eu quero dizer que esse Jesus que nós pregamos aqui nessa noite, que tem projetos para cada um de nós, e esses projetos, eles não se findarão por causa das tempestades da nossa existência. Como nós falamos aqui, as tempestades da vida, elas não têm o poder de impedir que os planos que Deus tem para cada um de nós sejam cumpridos. Mas lembrar também que as tempestades da vida não diminuem o governo soberano de Deus sobre toda a criação. E que as tempestades da vida são causadas para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. E o Senhor deseja nessa noite glorificar o seu nome através da sua vida. E está conectado conosco. E eu quero orar por você. Orar que diante dessa tempestade que você está vivendo, que tem tirado o seu sono, a sua tranquilidade, a sua paz, está com o coração temeroso, que você aprenda a descansar nesse Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E você, se quiser, pode compartilhar conosco aqui na oração final. Iremos orar por você. Você pode dizer: Deus, pastor Regis, eu quero que o Senhor ore pela minha família. A gente está vivendo uma grande tempestade familiar, de enfermidade, problemas econômicos, no relacionamento. Ou você pode dizer: pastor Regis, eu estou vendo uma tempestade pessoal, particular, diante de uma enfermidade, ou diante de uma realidade emocional que você se encontra, ou espiritual. Você pode compartilhar e nós estaremos orando por você. Entenda que essa tempestade que você está vivendo, ela tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as tempestades. O Êxodo, os 430 anos, os 40 anos ali no deserto, Deus tinha propósito. Deus estava trabalhando no coração do povo israelita, o povo hebreu. Os 430 anos ali de escravidão no Egito, Deus estava trabalhando no coração do povo também para formar uma grande nação, prepará-los para algo extraordinário. Davi, várias perseguições de Saul, várias investidas contra ele, Deus preparando Davi para ser um grande rei de Israel. Os apóstolos, ali diante do sofrimento, Deus preparando cada um deles para que fossem precursores dessa mensagem transformadora que mudou a história do mundo. E eu creio piamente que essa tempestade que nós estamos vivendo, que eu e você talvez estejamos, nós veremos o poder de Deus sendo derramado sobre nós e Ele glorificando o seu nome através da nossa existência. Quero orar por você neste momento. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor mais uma vez para que Ele manifeste a sua graça sobre nós. E diante dessas tempestades, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher de água. Mas Jesus acalmou, emudeceu o mar e os ventos. Oremos. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, por estarmos aqui diante da tua presença. Eu quero orar por esse pai, por essa mãe, mas por esse jovem, adolescente, essa criança, essa família que está diante da tua presença, Pai. Muitos estão vivenciando uma grande tempestade em suas vidas e tem assolado os seus corações emocionalmente, espiritualmente, tem abalado a estrutura. Mas cremos que o Senhor está no barco conosco, o Senhor está caminhando conosco, Pai. E queremos descansar o nosso coração em tua presença. E como lemos desse texto, o Jesus que teve o poder para emudecer, acalmar o mar que estava revolto, algo de grande bonança, que o Senhor também faça reinar a paz
sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nação brasileira neste momento, sobre o mundo, Pai, que sofre diante dessa pandemia. Nós cremos que lá na frente enxergaremos quais são os do Senhor. Mas até lá, ó Pai, que o Senhor nos faça descansar na Tua presença, passar por essa tempestade. Os projetos que o Senhor tem para a nossa vida, eles jamais serão frustrados. O projeto do Senhor era atravessar o mar de Galileia e chegar até a outra margem, mas no meio do caminho houve a tempestade, mas ainda assim o Senhor cumpriu o propósito na vida dos teus servos. O Senhor demonstrou a sua soberania, acalmando o mar e a tempestade. O Senhor glorificou o seu nome através daquele grande milagre. E eu creio que o Senhor fará também de igual forma na vida daqueles que estão aqui conectados conosco. Ó Pai, obrigado por tudo, nós oramos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Como nós temos, quando nós aparecemos no Instagram ou no Facebook para fazer uma live, os cultos ordinários que nós temos são quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, e também no domingo, né, às 19 horas e 30 minutos, nós fazemos o nosso culto de celebração. Mas de vez em quando nós aparecemos aqui fazendo algumas lives durante a semana, seja à tarde ou na parte da manhã ou à noite, para abençoar a sua vida, tá bom? Então, um grande abraço àqueles que estiveram conectados conosco aqui. Eu vou tentar lembrar de todos que estiveram assistindo, a Catiane, Isaac, o Max Sabatinho, o Ronaldo, a Magali Medeiros, o Valcir, o Jackson, a Ana Zarias, a Leia, a Magali Medeiros, a Catiane, a Lívia Carneiro, a Érica, a Virgínia, o Jedinho também, o Jader Sattler, o Reci, a Andrísia, a minha a madrinha de casamento, a Nilza, a Marcele e deixa eu ver, a Patrícia, esposa do nosso querido pastor Eudes, lá de Leopoldina, grande abraço, a Cida também, a Nancy, grande abraço, o Ederson Melo, grande abraço a você também, a Maria José Zacchini, grande abraço a você, a Dani Martins, a Lourdes Salgado, que me viu crescer, grande abraço, a Leandra, a Dona Terezinha, e tantos outros aqui que estiveram conectados conosco aqui, tanto no Facebook também no Instagram. Receba o nosso abraço fraterno e obrigado aí pela sua audiência nessa live. Então, em nome de Jesus, eu declaro que essa tempestade que você está vivendo, Deus está no controle. E lá na frente você verá quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, que Deus abençoe, um grande abraço, boa noite para todos.